Olá, eu sou o Arion e hoje vamos falar sobre o swing trade, como que você consegue ganhar dinheiro em operações em ações, comprando e vendendo ações em um curto período de tempo. Diferente do day trade e do position, o swing trade é uma modalidade, é uma técnica na bolsa que você opera de curto a médio prazo. E o que seria esse operar? Ele é a compra e venda desses ativos, esses ativos que podem ser ações, opções, mercado futuro, mas vou falar aqui somente de ações, por eu considerar que é mais fácil e é o mercado que trabalhamos aqui na Asa Trader. Então, esse operar seria a compra e a venda dessas ações por alguns dias ou semanas. Por exemplo, você compra algumas ações e vende daqui a alguns dias para realizar o lucro dessas ações. Vamos supor que nessa operação, quando você comprou essas ações, valorizaram 10% em questão de dias. E você decide vender essas ações ganhando 10% que investiu. Podem dizer até que 10% é muita coisa para se ganhar. E pode ser muita coisa sim, mas com técnica, que eu vou falar um pouco mais à frente, é possível, dá para ganhar até mesmo mais do que isso. Mas a modalidade de swing trade é isso. É a compra e venda desses ativos em um curto período de tempo, que pode durar dias ou semanas. Eu particularmente considero a melhor forma de trabalho no mercado, com a melhor relação retorno e tempo operando a curto a médio prazo. E por que eu disse que é a melhor relação retorno-tempo? Primeiro, não preciso passar o dia todo olhando o mercado financeiro, não preciso nem mesmo operar todo dia. Segundo, por não me tomar muito tempo, eu posso fazer outras coisas como trabalhar em uma segunda fonte de renda, com uma infinidade de coisas que não era possível quando eu trabalhava como CLT. E mesmo quando eu trabalhava fora, era muito tranquilo operar no swing trade, só precisava de alguns minutos do dia para poder me posicionar, deixar a ordem de compra e venda já posicionadas no home broker da corretora. Então eu conseguia especular, ganhar dinheiro e ainda trabalhar em uma segunda fonte de renda. E terceiro, o ganho é em curto prazo. Então é possível acumular esse patrimônio, esse ganho no curto prazo e investir a longo prazo. Essa é uma das formas de trader com menos risco e maior possibilidade de ganho. Isso não quer dizer que não há perdas. Tem sim, não existe técnica 100% assertiva, mas o principal é o gerenciamento de risco. É ganhar sempre mais do que perder. Por exemplo, eu não entro em uma operação se meu stop, que é a minha ordem de saída de uma operação com prejuízo, é maior que o meu ganho. No final a conta não fecha. É preciso trabalhar bem o gerenciamento de risco e cortar o prejuízo de acordo com a técnica, com o seu operacional, e não ficar alongando o prejuízo acreditando que uma hora o mercado vai reverter. Se fizer isso, você não está sendo profissional, você não está sendo lucrativo, nem mesmo a longo prazo. A perda a gente corta logo, a gente corta o mais breve possível. O ganho a gente alonga sempre. O investidor que opera o swing trade precisa saber especular, valendo-se dos gráficos. É através da leitura do gráfico que você vai saber onde deixar sua ordem de compra, a ordem de venda para realizar o lucro, e não menos importante a ordem de stop, que é quando você sai de uma operação que não está sendo lucrativa e corta logo aquele prejuízo. Então é importante sim saber ler o gráfico para operar na bolsa de valores. Os tempos gráficos que recomendo nas operações para o swing trade são os gráficos de 60 minutos para um ajuste fino, os gráficos diários e os gráficos semanais. Quem acompanha o canal tem acesso às variadas ferramentas que ensino, como a média móvel, a leitura de candles, teoria de Dow, ondas de Elliott, enfim, uma gama de informação para você aprender a operar. O mercado não é difícil, o difícil mesmo é você aceitar ganhar muito e perder pouco. É o psicológico que atrapalha. Quando está ganhando 1%, já quer sair logo daquela operação para garantir o lucro. Mas quando perde, fica corajoso e não sai da operação com stop curto por não admitir o prejuízo e fica casado com aquela ação por um tempo indeterminado. É muito mais fácil operar no mercado em tendência, quanto de alta quanto de baixa. É sim também possível operar vendido em ações operando no mercado de baixa. Você vende as ações e recompra em um determinado preço. Na mentoria eu ensino como alugar essas ações para operar vendido e aproveitar quando o mercado também está em tendência de baixa. Na tendência de alta você vai trabalhar sempre comprado e quando estiver em tendência de baixa você vai trabalhar vendido nos ativos. Porém, quando o mercado está neutro, consolidado, não recomendo operar. Por quê? Porque não tem tendência. Se tiver lucro,
É um lucro curto, não vale a pena o risco e terá que fazer mais operações no mercado sem necessidade e isso não é bom para o psicológico. É sempre bom lembrar que a diversificação é importante também no swing trade. Não aposte todo o seu capital, todo o seu dinheiro em uma ação. É um risco muito grande, não tem essa necessidade. Diversifique entre alguns papéis e nunca todo o seu dinheiro em um só papel, em um só ativo. E mesmo assim, o dinheiro que é usado para o swing trade não pode ser usado, não pode ser o mesmo dinheiro que você utiliza para sua reserva de emergência ou algum outro investimento. O operador de swing trade tem que ter em mente que quanto menos tempo ficar posicionado no papel, menor tem de ser o lucro. O swing trader é o que fica entre o day trader e o buy and hold. No swing trade você tem tempo para analisar o gráfico, esperar uma confirmação da tendência. É possível antecipar as entradas como fazemos aqui na Asa Trader, no método 361, na qual os alunos aprendem a analisar qualquer ação com apenas um método. Ele sabe exatamente a que preço entrar, o alvo do lucro e já deixa a ordem no home broker da corretora. A saída da operação também já deixa programada e realiza aquele lucro ou stop dela. Então tudo isso aprende aqui no método 361. E o melhor, sem precisar passar o dia todo no computador olhando no gráfico, esperando alguma oportunidade como no day trader. Nem mesmo é necessário ficar analisando o gráfico durante o pregão. Por exemplo, eu olho, faço minhas operações, faço minhas análises do gráfico com a bolsa fechada. Identifico as oportunidades à noite e deixo as ordens programadas para o dia seguinte, para a entrada e a saída das operações. Muito menos fico olhando notícia. Não opero notícia, não aconselho você a operar notícia. Aconteceu alguma coisa com a empresa, aquelas ações podem cair, ou que aconteceu alguma coisa com aquela empresa, boas notícias no fundamento dela e que aquela ação pode subir. São especulações, são notícias. Se você opera gráfico, você não pode ficar olhando notícia para se posicionar, até porque a notícia não vai te dar o preço exato que você tem que entrar naquela operação. O gráfico ele pode te dar. E em relação ao position, ele não consegue aproveitar todas as oportunidades no mercado. No swing trade é possível trabalhar tanto na alta quanto na baixa e ganhando dinheiro com isso. É certo que essa modalidade, o swing trade, ele também é arriscado. Especular no mercado de uma maneira geral pode dar muito dinheiro, sim, mas para quem não estuda, é certo que vai perder. É preciso adquirir conhecimento técnico, gerenciamento de risco e é importante começar com pouco para adquirir experiência, principalmente os que estudam por conta própria. Aos que não contam com a ajuda de um mentor, o caminho é mais longo, é mais difícil. O principal investimento que eu faço é em curso. Por mais que eu já tenha uma técnica muito bem definida, lucrativa, eu preciso continuar estudando para que os alunos da mentoria, os alunos do método 361, adquiram cada vez mais conhecimento e melhore o operacional. É importante para você fazer o investimento em cursos, em estudos, em livros. Aprender nunca é demais e aprender a ganhar dinheiro é melhor ainda. As principais pessoas que dizem que não dá para ganhar dinheiro na bolsa são as que não estudam para isso. Dá para ganhar dinheiro sim, mas tem que estudar. Não adianta ficar sendo só mais um reclamar na bolsa, que a bolsa não dá dinheiro, e realmente ela não vai dar. Ela exige conhecimento e estratégia. É importante também operar somente papéis que possuam liquidez, ou seja, que possuam um bom volume de negociação. Não adianta comprar ações que na hora de vender essas ações não tenham compradores. Isso pode dar muito prejuízo, principalmente se a operação estiver indo contra você e você querer encerrar aquela operação e não ter ninguém para vender essas ações e continuar posicionado em uma ação que está em queda. Então, quando analisar o gráfico de uma determinada ação, qualquer ação, analise, vê se tem a liquidez. Se não tiver liquidez, por mais que o gráfico esteja mostrando para você que há uma operação a ser feita, não entre na operação. É muito arriscado ali você entrar numa operação em um papel que não tenha compradores e vendedores no preço que você se posicionou. E por falar em ganhar dinheiro, o que acontece quando você ganha dinheiro com o seu trabalho? Você paga imposto. Na bolsa também é a mesma coisa, você paga imposto, porém no swing trade tem uma pequena vantagem. Você é isento no pagamento do imposto se no mês as vendas das ações não forem maiores que 20 mil reais. Se você vender menos que 20 mil, você é isento do pagamento desse imposto de renda.
Porém, se você vender mais de R$ 20.000 no mês, você paga sim 15% do imposto no lucro mensal. Veja bem, não é 15% sobre o total vendido, é 15% sobre o lucro se vender acima desses R$ 20.000. Mas mesmo que você seja isento, você tem que declarar. Se você conseguiu vender somente R$ 18.000 em ações, teve lucro com isso, mas vendeu somente 18.000 naquele mês, você não paga o imposto, mas você precisa declarar à Receita Federal que você operou no mercado de ações. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que ajudem aos que já operam no mercado e aos que desejam ingressar nessa modalidade do mundo dos investimentos.